Violência psicológica não pega qualquer um. Pega quem foi treinada a engolir, a agradar, a se calar para manter a paz. E eu vou te mostrar hoje onde esse treino começa, na infância. Se você sente que precisa ser fácil, boazinha e sem demanda para ser amada, isso não é personalidade, é condicionamento. E é assim que a violência psicológica encontra espaço, quando você aprendeu cedo a se anular. Para aguentar violência psicológica, você precisa ter feito um curso sem querer, o curso de não incomodar. E a primeira aula quase sempre foi na infância. Você sabe por que algumas pessoas ficam anos em violência psicológica sem perceber? Porque elas foram treinadas a achar normal viver sem limites. Fica comigo porque eu vou te mostrar os 5 sinais desse treino na infância e como ele vira padrão no adulto. Agradar para merecer amor. Origem na infância. Ela não nasce boazinha por acaso. Muitas vezes, lá atrás, na violência psicológica na infância, a criança aprende uma regra silenciosa. Se eu agradar, eu ganho amor. Se eu desagradar, eu perco. E aí o afeto vira moeda, não vira abrigo. Quando há pais emocionalmente indisponíveis, a menina percebe rápido que carinho não é garantido, é condicionado. E sem perceber, ela começa a se moldar. E olha como isso é esperto. E cruel a criança vira uma criança boazinha que tenta adivinhar o clima da casa antes de respirar. Ela aprende a engolir choro, diminuir necessidades e a sorrir no automático só para evitar problema. Isso é negligência emocional disfarçada de educação. A culpa infantil aparece cedo. Se mamãe está estressada, deve ser culpa minha. Se papai se afasta, é porque eu fiz algo errado. Aí o que era para ser infância vira um treinamento de sobrevivência. Com o tempo, isso vira trauma infantil e, em muitos casos, adultificação emocional. Ela vira criança que consola, entende, cede, resolve, não dá trabalho. Só que tem um preço. Ela perde referência do que ela sente, do que ela precisa, do que é limite. E quando essa pessoa cresce, ela não procura amor. Ela procura a sensação conhecida de preciso me esforçar para merecer. E é aí que a história começa a se repetir do jeito mais perigoso. Dependência emocional e vínculo como segurança. Quando ela cresce com a sensação de que amor é prêmio, o cérebro dela vira um radar. Ele não procura paz, ele procura vínculo. Só que aqui tem a pegadinha. Vínculo, para ela, significa segurança. Então, em vez de pensar isso é bom para mim, ela pensa isso me mantém conectada. E pronto, nasce dependência emocional, não como drama, mas como uma estratégia antiga de não ser abandonada. A pessoa entra numa relação já com um lema escondido. Se eu mantiver o outro feliz, eu fico segura. Aí começa o ciclo mais traiçoeiro. A necessidade de validação vira um vício elegante. Não é que ela queira aplauso, ela quer permissão para existir. E como isso se sustenta? Com reforço intermitente. Um dia tem carinho, no outro tem frieza. Um dia tem elogio, no outro tem sumiço. Isso mexe com o corpo inteiro. Ela vive em alerta, tentando acertar o ponto para receber migalhas de afeto. E quanto mais instável, mais ela se agarra, porque o cérebro confunde instabilidade com intensidade. E o público costuma chamar isso de carência, mas a raiz é mais funda. Medo de rejeição, baixa autoestima e aquela carência afetiva que não se resolve com romance, se resolve com consciência. É aí que aparece o vínculo traumático, trauma onde ela defende quem machuca, explica o inexplicável, dá mais uma chance e vai entrando numa submissão emocional que parece amor maduro, mas é só medo vestido de lealdade. E quando essa pessoa entra numa relação onde alguém percebe essa vulnerabilidade, aí entra um controle, a culpa e o silêncio. E é justamente aí que o jogo muda de nível. Violência psicológica no adulto, controle, culpa e silêncio. Quando ela entra na vida adulta com esse modo sobrevivência, a violência raramente chega com cara de violência. Ela chega como cuidado, preocupação, sinceridade. E é aí que o relacionamento abusivo se instala sem alarde. Primeiro vem o abuso emocional em doses pequenas, depois o controle e humilhação em forma de brincadeira. E quando ela percebe, já está medindo palavra, roupa, horário, tom de voz. Sabe aquele sentimento de estou sempre devendo. Então, exemplo de vida real, bem cotidiano. Ela posta uma foto e vem a frase, nossa, precisava disso. Aí ela apaga para evitar clima.
Ela vai visitar uma amiga e escuta, vai me trocar mesmo. Aí ela encurta o encontro. Ela diz não gostei e recebe, você está exagerando. Aí ela volta atrás para não virar discussão. Repara como o corpo dela aprende a fazer conta o tempo todo. Vale a pena falar ou é melhor engolir? E nessa hora entra a chantagem emocional, o isolamento aos pouquinhos e a sensação de estar andando em ovos, porque qualquer coisa pode virar confusão. Agora uma pergunta rápida. Em qual dessas três você se reconhece mais? Ela pede desculpa até quando não fez nada. Ela muda de ideia só para não ter briga. Ela pensa 1000 vezes antes de falar porque tem medo da reação. Se alguma dessas pegou, respira, porque isso não é drama. É o corpo tentando evitar perigo. E o ponto mais delicado é esse. Ela começa a se calar para evitar briga e chama isso de maturidade, paz, ser do bem. Só que a paz que exige que ela se apague não é paz, é silêncio imposto. E sabe o que costuma manter isso funcionando? Uma arma bem específica, a manipulação que faz ela duvidar da própria percepção. E é exatamente nisso que o próximo tópico entra. Gaslighting e manipulação emocional. O você é o problema. Agora entra a parte mais perigosa porque ela é silenciosa, sofisticada e, vamos combinar, deixa qualquer um confuso. Gaslighting. Não é só uma discordância, não é só alguém com opinião forte. É quando a pessoa usa manipulação emocional para mexer na sua confiança por dentro, como quem desparafusa a cadeira e espera você sentar. Aos poucos, ela vai invalidar sentimentos, vai mudar o foco, vai criar uma névoa. E quando você tenta apontar algo, a resposta vem pronta. Você está exagerando. E olha que ironia. Quem está tentando ser justa começa a achar que é injusta. Exemplos do dia a dia. Presta atenção porque isso aqui é muito comum, ela diz, eu me senti desrespeitada, e ouve, nossa, você leva tudo pro pessoal. Ela lembra de algo que foi dito e escuta, eu nunca falei isso, você inventa. Ela questiona uma atitude e vem, você é muito insegura, por isso enxerga coisa onde não tem. Aí acontece a distorção da realidade. O problema deixa de ser a atitude do outro e vira a mente dela. E pronto, ela começa a fazer duvidar de si, não só do que sentiu, mas do que viu, do que ouviu, do que viveu. Interação rápida para você. E aqui é sem vergonha, tá? Qual frase você já ouviu mais? Você tá louca ou exagerando? Isso foi brincadeira. Você é sensível demais. O problema é que você interpreta tudo errado. Se alguma dessas é familiar, não é porque ela é fraca. É porque ela tem consciência. E consciência, para o manipulador, é ameaça. Ele precisa que ela duvide dela mesma, porque quando ela confia na própria percepção, ela coloca limite. E aí o abuso psicológico silencioso se mantém. Ela pede desculpa por sentir, ela justifica o injustificável, ela vira advogada de quem machuca. E percebe a armadilha final? Quanto mais ela tenta provar que não é o problema, mais ela se prende ao jogo. Ela começa a colecionar evidências na cabeça, ensaiar conversa no banho, escrever textão que nunca envia, e ainda assim, sai como a exagerada. Só que isso tem dois desfechos, ou ela vai se apagando cada vez mais, ou ela começa a acordar. E quando ela acorda, vem a parte prática que muda a vida. Limites, proteção, registro do que acontece, em alguns casos, entender que violência psicológica é crime. E é exatamente por isso que o próximo tópico é o mais mão na massa de todos. Limites e denúncia. Quando vira crime e o digital inteligência artificial. Aqui é onde muita gente leva um susto e, ao mesmo tempo, sente um alívio. Violência psicológica é crime. Não é mimimi. Não é drama, não é coisa de casal. Quando alguém te controla, te ameaça, te humilha, te reduz, te faz viver com medo, isso pode se enquadrar na Lei Maria da Penha e no artigo 147b, violência psicológica contra a mulher. E antes que a mente dela tente relativizar, mas ele nunca me bateu. É bom lembrar, violência não começa no tapa. Muitas vezes, ela começa no medo, e medo já é um sinal de que algo está errado. Agora, exemplo prático do dia a dia. Ela termina ou tenta se afastar, e aí vem a tática do caos. Mensagem atrás de mensagem, ameaça velada, você vai se arrepender. Exposição, vou contar tudo. Chantagem, se você me deixar eu acabo comigo. Ou aquele famoso vou aparecer aí. E tem a versão moderna disso, abuso digital.
A pessoa usa rede social, direct, fake, vazamento, tentativa de derrubar reputação. E com inteligência artificial isso ganhou um tempero perigoso. Violência psicológica com inteligência artificial, montagem, áudio falso, imagem manipulada, deepfake ou alteração de imagem e som para confundir, envergonhar, calar. É por isso que ela precisa parar de lidar com isso só com coração e começar a lidar também com estratégia. Interação rápida. Qual desses você já viveu ou teme viver? Medo de dizer não porque a reação vem pesada. Medo de terminar porque vai dar problema. Medo de ser exposta online. Se qualquer um desses acendeu aí, aqui vai o caminho pé no chão. Sem heroísmo, sem culpa. Primeiro, limite claro, curto, sem explicar demais. Segundo, registro. Sim, prova. Provas, prints, áudios, datas, horários, testemunhas, backups em nuvem. Enviar para alguém de confiança. Um truque simples. Criar uma pasta chamada segurança e salvar tudo por ordem de data. Isso dá clareza e ajuda se ela precisar agir. E se a pessoa começa a escalar, ela não negocia com o perigo. Ela aciona a rede de apoio. Se houver risco imediato, procura ajuda formal. Porque o que mantém muita gente presa não é falta de força, é falta de plano. E aí vem o ponto que segura o vídeo até o fim. Porque é o que quase ninguém ensina. Limite não é conversa longa, é frase curta mais consequência clara. Tipo, eu não aceito esse tom. Se continuar, eu vou encerrar. E encerra. Eu já disse não. Se insistir, eu vou bloquear. E bloqueia. Eu não autorizo contato. Se continuar, eu vou registrar. E registra. A mágica não é falar bonito, é sustentar o que disse. Só que para ela sustentar isso sem desabar por dentro, tem um detalhe crucial. Ela precisa entender porque a culpa aparece quando ela se protege, e isso puxa exatamente para a herança do silêncio que você quer fechar na introdução e amarrar na conclusão com aplicação prática. A violência psicológica não é só uma fase ruim, e muito menos um detalhe do relacionamento. Ela é um processo que vai corroendo a identidade, a autoestima e a liberdade aos poucos. E, se você chegou até aqui, a principal virada é essa. Sinais não aparecem uma vez só. Eles se repetem diariamente. O seu corpo sabe. Quando você começa a escalar para manter a paz, a evitar assunto, a se diminuir, a viver em alerta, isso não é maturidade. Isso é sobrevivência. A partir de hoje, a mudança não precisa ser dramática, precisa ser prática. Primeiro, nomeie o que está acontecendo, controle, chantagem, humilhação, manipulação. Segundo, pare de negociar o seu não. Limite não é texto longo, é frase curta e consequência clara. Terceiro, se houver insistência, escalada ou medo, trate isso como que é risco. Registre o que acontece, guarde provas, prints, áudios, combine uma rede de apoio e procure orientação quando necessário. A pessoa que te respeita aceita limite. A pessoa que te manipula tenta te convencer de que limite é agressão. E agora eu quero te provocar com 3 perguntas. Responde mentalmente, com honestidade. Em que momentos você se cala para não piorar o clima? Que parte da sua vida ficou menor para caber na paz do outro? Qual limite você vem adiando por medo da reação? Se alguma dessas doeu, não é fraqueza, é consciência aparecendo. E consciência é o começo da liberdade. Se esse vídeo te ajudou, faz um compromisso simples. Escolhe um limite para aplicar ainda hoje. Pequeno, possível, real. E depois me conta nos comentários qual sinal você identificou primeiro e qual limite você vai sustentar agora. Isso pode ajudar mais gente do que você imagina. Se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui você vai aprender, com clareza e responsabilidade, a quebrar essa herança do silêncio e construir relações onde paz não exige que você desapareça.